Bem-vindo ao nosso canal interdisciplinar. Meu nome é Marco Antônio e peço que você não deixe de se inscrever e dar um like, uma curtida no nosso canal. Nós vamos falar de expressões. Vamos começar a falar hoje de expressões. Expressões populares. As expressões, em geral, elas aglutinam, além da chamada sabedoria popular, provérbios, ditos, e costumam traduzir crenças e mesmo hábitos de um povo ou uma cultura em um específico, um certo momento histórico. Dentro desse conjunto de expressões, existem as expressões idiomáticas, que descrevem situações ou comentam fatos do cotidiano. Isso, por si só, cria quase que um estilo próprio. Tá? Essas expressões idiomáticas, elas costumam ser de difícil compreensão literal. Ou seja, elas têm muito significado específico local. Se você usar uma determinada expressão em uma determinada região, essa expressão será compreendida. Se você usar em outra região, às vezes do mesmo país, já há mais dificuldade de compreensão. Elas podem estar ligadas como eu disse, ao cotidiano, elas podem estar ligadas a gírias, elas vão variar conforme o contexto cultural, grupos sociais, classe social, profissão, etc. Então, as atividades humanas levam à criação de jargões próprios, de expressões. As expressões são espontâneas e muitas são cristalizadas, ou seja, elas são incorporadas à linguagem cotidiana. Muitas persistem com o tempo, portanto, mas vale lembrar que muitas também, mesmo durando ao longo do tempo, mudam o contexto original, extrapolam o contexto original. E às vezes muda até o sentido. Só para dar um exemplo disso, nós de Minas temos uma expressão que é tipicamente mineira e que costuma ser de difícil compreensão para até pessoas de outros estados no próprio Brasil e seguramente para pessoas de outros países. É quando você diz assim, você está pegando o boi. Como é que você explica isso? Você está pegando o boi. Bom, Minas é um estado pecuarista, sempre foi. Mas eu vou deixar isso para o final. Eu tenho uma teoria muito particular sobre como surgiu essa expressão. Mais para frente eu conto para vocês. Hoje eu vou falar de expressões que já estão devidamente catalogadas. E a nossa referência aqui vai ser o grande mestre, historiador, professor, antropólogo, Luiz da Câmara Cascudo. Esse cidadão, que era do Rio Grande do Norte, 1898-1986, uma vida longa e profícua, deixou obras como Dicionário do Folclore Brasileiro, Coisas que o Povo Diz, Locuções Tradicionais no Brasil. Então, o que ele fez? Ele fez um trabalho gigantesco, de anos, a vida inteira, por assim dizer. Ele garimpou expressões, inclusive em Portugal, e detectou a origem dessas expressões e o significado delas. Então, nós vamos começar falando das expressões que esse eminente professor decodificou para nós. A primeira delas vai ser a toque de caixa. A toque de caixa. A origem é portuguesa, mas é de uso corrente no Brasil. Qual é a origem? O fato que originou a expressão. Quando uma pessoa é indesejada em Portugal, ela muito provavelmente era expulsa da cidade. Um ser indesejado. Ou porque era um bêbado, um ladrão, um vagabundo, mais raramente por problemas religiosos, até porque a Inquisição não era tão piedosa. Mas, seja como for, um cidadão inconveniente costumava ser expulso da cidade onde ele estava, caso ele
representasse para aquela cidade algum tipo de inconveniência. E a expulsão desse cidadão para fora da cidade era feita ao som de toques de tambores. Tá? Então o sujeito era expulso, conduzido pelos milicianos locais e ao rufar de tambores. Só que, na ocasião, em Portugal, tambores eram chamados caixas. Então, ao toque de caixa, quer dizer isso. Para poder chamar a atenção dos moradores sobre aquele mau cidadão, vamos dizer assim, aquele mau exemplo que estava sendo expulso, havia o rufar dos tambores e o cidadão era conduzido até para fora da cidade. O significado que ficou a toque de caixa, como eu disse, as expressões sofrem transformações ao longo do tempo, modificações, ajustes e até corruptelas. Corruptela é quando você tem uma transformação quase que total, uma corrupção da expressão. O significado, voltando a toque de caixa, passou a ser de modo rápido, alguma coisa que é feita de qualquer jeito, feito às pressas. A toque de caixa. O sentido original, como vocês veem, não é esse. O sentido original é de expulsão. Só que desde que foi criado lá em Portugal medieval até o Brasil de hoje, houve várias transformações. E o significado atual é este. Ok? Essa é uma das expressões. Então, a toque de caixa significando algo feito às pressas. Outra. Casa da Mãe Joana. A origem é Itália, Portugal e Brasil. Então, é Itália via Portugal até chegar no Brasil. Aqui cabe uma pequena ilação histórica. Joana foi rainha de Nápoles, na Itália, quando esse era um reino independente, de 1326 a 1382. E era também condessa da Provença. Era muito comum os nobres terem mais de um título ou governarem mais de uma região. Na Provença, ela tomou uma atitude que a imortalizou e gerou essa expressão. Ou seja, ela liberou os bordéis em Avignon. Deixou à vontade. Os meretrícios locais em Avignon foram liberados. Para onde ela havia se refugiado por problemas políticos em Nápoles. E mandou escrever na entrada desses bordéis: que tenha uma porta por onde entrar todos que aqui queiram. Ou seja, essa imagem de uma total liberdade, entre aspas, de uma libertinagem, ela ficou associada à da Joana. Esse local ficou conhecido em Portugal como Paço da Mãe Joana. Ao chegar ao Brasil, a expressão tornou-se Casa da Mãe Joana. Tá? Então, isso aí já é uma transformação. Surge na Itália, via França, Avignon, hoje é França, mas era então domínio italiano, vai para Portugal, de Portugal para nós. E hoje qual é o significado? Vale tudo. Todo mundo pode entrar, mandar, é a casa da Mãe Joana. Qualquer semelhança com o Congresso Nacional não é mero acaso. Então ficamos por aqui. Não deixe de curtir nossa página, deixe lá um like. Obrigado.